se a gente está dando vazão ao Espírito Santo nas nossas vidas. E Jesus disse no mesmo verso: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Se tem uma coisa que o Espírito Santo faz nas nossas vidas é que ele é ensinador, ele é aquele que ensina, aquele que mostra, aquele que revela. E tem coisas que a gente descobre, que a gente aprende pela nossa ação e pelo nosso esforço, pelo nosso estudo. Tem coisas que a gente aprende pelo convívio, por olhar, por ouvir. Quer ver uma pergunta aqui? Quantas aqui aprenderam a cozinhar num curso? Quantos aqui aprenderam a cozinhar fazendo tutorial? Como é que você aprendeu a cozinhar? Tem gente dizendo assim, quem te disse que eu sei, né? Mas quem sabe, provavelmente, vê se eu estou errado, Alice. Geralmente, não só da mulher, mas também do homem, nós aprendemos, e quando aprendemos a fazer alguma coisa, é por imitação, né? E aí tem uma coisa da gente reproduzir o tempero da mãe, ou o tempero de quem a gente estava mais próximo, a gente aprendeu vendo. A gente aprende as virtudes e os defeitos de pessoas com as quais nós convivemos. E isso serve tanto para cozinhar, como também para dirigir um carro. Todas as vezes que eu tenho os meus filhos dentro do carro, eu penso 2 vezes antes de tentar fazer alguma coisa que não estaria legal de ser feito. Quer dizer, eu me garanto, eu faço no meu raciocínio, mas vai que um dia esses caras aprendam a fazer assim, e que aí vai dar ruim, porque não tem a malícia que eu julgo ter, a malandragem que eu julgo ter. Então é o seguinte, é por mim, mas é também pelos outros. A minha ação não é só por mim, mas é também o que eu estou ensinando com os meus gestos. Mas como que eu aprendi? Com os meus gestos. Com os gestos de alguém, melhor dizendo. Alguém me ensinou. Então, eu aprendo pelo meu esforço pessoal, eu aprendo pelo convívio. Mas tem coisas que eu só vou aprender pela ação do Espírito Santo de Deus. Tem coisas que a gente estuda ou que pessoas tentam nos ensinar, mas tem coisas que só entram na cachola da gente pela ação do Espírito Santo e a gente tem que dar vazão. Se tem algo que deve escandalizar a gente, é por que tem crentes que passam tantos anos na igreja, estudando tantas coisas e aparentemente não amadurece, não sai do lugar. Não é sair do lugar intelectual, é sair do lugar em termos espirituais. Como? Então, se tem algo que o Espírito Santo nos faz, é nos ensinar toda a verdade. Não é metade das coisas, não é algumas coisas. O Espírito Santo ensina. E tem gente dizendo assim, mas eu não sei orar. De repente eu não sei orar como aquele irmão que fala que é muito fluente. Mas quem te disse que orar é daquele jeito? Eu posso não saber orar em público, por imitação, mas eu sei falar com Deus. Eu sei adentrar as regiões celestes, ainda que com um linguajar que aparentemente não é como se utiliza no templo, na igreja. E a gente precisa desenvolver com temor e tremor a nossa relação com Deus. E como que a gente faz isso? A gente faz isso pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas, que nos ensina, que deve nos tornar melhores, que deve nos instruir a toda a verdade, não apenas algumas. Eu não posso ser eletivo lendo a Bíblia, dizendo assim, esse verso eu gostei, vou aplicar na minha vida. Esse aqui eu gostei, esse aqui não, vou passar, passou. Caramba, senão eu virei o Espírito Santo. Senão eu virei o dono da verdade. Senão, na verdade, eu estou usando a Bíblia como um livro qualquer. Algumas verdades eu aplico, mas aquilo que me acanha, aquilo que me constrange, aquilo que me confronta, eu elimino.
Não é toda a verdade. Aí alguém vai falar assim, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Não, demais, né? Amar alguns como a mim mesmo. Todos não. Amar algumas pessoas quando elas merecem. Todas não. Amar algumas pessoas em algumas situações, em outras não. E aí a gente elege, não é? Fica bacana. Vira religião, gente. Só que Jesus está falando aqui da ação do Espírito Santo. E se tem uma coisa que o Espírito Santo faz, é falar que a religião é boa, é necessária, mas não é suficiente, não. Porque tem alguma coisa que deve estar fora da religião, que é da experiência pessoal. A sua relação com Deus não pode ser apenas no ambiente religioso. A sua relação com Deus tem que ser o Espírito habita em vós. Ele habita entre vós, mas ele habita em vós. E o Espírito Santo ensina. Você tem aprendido coisas novas ou você estacionou no aprendizado espiritual? Eu não estou falando conteúdo. Tem pessoas que são analfabetas, que de repente não sabem ler. Mas quem disse que elas não aprendem com a ação do Espírito Santo em suas vidas? E como aprendem? E como algumas são sábias? E como algumas são certeiras na sua sabedoria de vida? E eu glorifico a Deus por isso. Por isso que teve um momento que Jesus se emocionou quando ele disse assim, graças eu te dou, Senhor, porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos, porque assim foi do teu agrado. Então, é tão maravilhoso isso que o ensino de Jesus não é um ensino... ouviram Jesus ensinando na sinagoga, ouviram Jesus ensinando nas ruas e se admiraram dizendo, ele ensina de uma forma diferente. Ele não ensina como os mestres, ele não ensina como os escribas, ele não ensina como os sacerdotes, ele ensina de uma forma prática. E a forma prática a lição é do cotidiano. Ele ensina, então, várias coisas, quando ele pede água para uma mulher, que fica admirada que ele, sendo judeu, ela é samaritana, está ali à beira do poço, ele não tinha com o que pegar, e aí dessa situação do cotidiano, ele nos ensina, ele fala, ele traz verdades. Amados irmãos e irmãs, o que está posto aqui é que se tem algo que o Espírito Santo faz nas nossas vidas, é ensinar coisas que por nós mesmos a gente não daria conta. E